Paz do Senhor, irmãos, amém? Tá dando pra ouvir direitinho? A paz do Senhor, Tamires. Eu vim aqui gravar essa... Tem um pouco que eu não gravo, né? Tem um pouco que eu não gravo uma live, porque muitas coisas estão acontecendo, né? E eu tenho buscado preservar um pouquinho até eu resolver certas coisas, mas meu coração estava impulsionando muito de eu deixar uma palavra, né, de Deus para os irmãos. Estou com muita saudade de fazer os vídeos, né, de tá sempre mandando a paz do Senhor. Deixa eu ver se a minha melhorou. Deixa eu botar a luz aqui. Aí, peraí. Está mandando a paz do Senhor para os irmãos. O cabelo não ajuda, né, irmão? Tem toda hora. O pastor não gosta, não. O pastor fala, fica fazendo vídeo, botando a mão no cabelo. Mas é porque ele não entende. Eu explico ele, mas ele não entende que mulher é uma coisa estranha. A gente tá sempre se reparando se tá alguma coisa fora do lugar. Já de mãe, mulher, né? A gente é assim, o filho, a gente acaba de arrumar o filho pra ele sair ou pra ele ir pra algum lugar, a gente vai lá e ajeita a sobrancelha, ajeita a gravata. O pastor mesmo, quando ele se arruma, eu vou lá, vejo se tá direitinho. Já é mania de mãe, né? Mania da mulher. Esse instinto da mulher, né, de querer a perfeição, de querer as coisas no lugar. Coisas de Deus, só pode. Então, mas eu venho aqui através desse vídeo aqui, a paz do Senhor, missionária Jéssica, ou Glória. A paz do Senhor, missionária que vai estar conosco em outubro, né, missionária? A paz do Senhor, Gisele, amém? Não sei se minha voz vai estar muito ajudando, não, irmãos. Mas eu tô me sentindo tão pequenininha, eu não sou tão pequenininha assim. Queria ficar um pouquinho maior, a cadeira não tá ajudando, não. Peraí. Vou fazer uma mágica aqui rapidinho. Peraí. Vou poder botar, ficar alta. Peraí. Deixa eu ver se vai melhorar aqui. Funcionou. Amém? Fiz uma mágica aqui rapidinho para eu ficar um pouquinho mais alta, né? Para a glória de Deus. A paz do Senhor, Pamela, amém? Que Deus abençoe, Pamela Ribeiro. Eu tenho muitas pessoas, né, que acompanharam e acompanham o meu ministério, o ministério a qual Deus confiou. E me pergunta, pede para eu voltar, né? Obrigado, Jéssica. Missionária, nós, né? Nós assim, elogiamos o amor. Porque a gente tudo sai do lugar, você vê? Os parentes logo dedura a gente, né? Cabelo é uma benção, irmão. Cabelo é uma benção, né? Mesmo você botar ele curtinho pra ver se melhorava, mesmo assim ele dedura a gente que o negócio não tá 100%. Mas vamos lá. Sentindo falta da live, Pai do Senhor, Margareth Silva, Pai do Senhor, minha amiga pecuária. Ó, abóbora, hein? Comer abóbora não. Então, voltando aqui. E pediu pra eu estar gravando, né? Fazendo a live. E eu tô pedindo muito a Deus as condições pra eu resolver essas pendências, né, irmãos? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser exemplo em tudo, né? E não só de Deus, o ser humano em si ele tem que ser exemplo, né? Colocar a vida em ordem, colocar a vida no lugar, né? Isso é questão, além de sermos homens e mulheres de Deus, é questão até de honra, né? Você tá ali com a tua vida íntegra. E quem me conhece sabe, eu já parei de fazer programação de rádio por não querer desonrar a pessoa que está ali, né, me alugando o horário e não tá com aquele constrangimento que a pessoa não tem, que aluga o horário, ela não tem nada a ver com suas limitações, né? Suas limitações financeiras para honrar o compromisso. Quem vê, às vezes, um programa de televisão e vê o pastor pedindo aqueles absurdos de oferta, fala assim, nossa, mas ele é ladrão, não sei o que, irmãos. Eu não
fiz programas de televisão, ainda, né? Ainda não fiz. Mas eu já fiz programas de rádio e sei o gasto que é. Não é só de você manter o horário, mas é de você estar indo, né? Da sua ida e vinda, como se fosse um trabalho, né? Um trabalho que você paga passagem, que você gasta combustível e tudo mais para tu estar mantendo. Então é um gasto muito grande. Então, para quem não entende, é leigo, ou tá por fora, ou se ignora a saber, né? Falam coisas que nem sabe ou que nem conhece. Mas não é a questão, amém? A questão é que eu vou voltar a fazer os vídeos, amém? Tenho sido muito cobrado até pelas irmãs da minha igreja. Eu louvo a Deus por isso. Eu recebi um vídeo, né, de uma irmã da igreja, e ela fez um vídeo falando: volta a fazer os vídeos que você fazia, porque senão Deus vai te apertar mais ainda. Eu falei: Jesus, não aperta mais não. Ela, se você não demorar, Deus vai apertar, né, na sua saúde até. E eu tenho andado assim, né, com a pressão realmente, aquela oscilada que a gente passa mal, mesmo reduzindo um montão de coisas, mas só deu na nossa causa. Mas eu creio que Deus, ele já está entrando em providência. E, assim, é uma coisa que a gente tem que estar orando, né, e pedindo a Deus e se organizando. Então, é muito bom. Então, eu aconselho você colocar sua vida sempre em ordem, colocar nós que somos pregadores, que somos ministros, né? Colocar o nome em dia, o CPF, carteira de trabalho, carteira de motorista, né? Colocar o seu nome, né? No lugar direitinho, para que você possa estar andando não com o nariz em pé, mas com a cabeça erguida perante também a sociedade, né? O número de inadimplência aumenta muito, e de pessoas inadimplentes, eu sei que a dificuldade está muito grande, eu passo por ela, né? Vou passando, sobrevivendo, glorificando a Deus, mas então tenta se organizar a sua vida. Tenta, porque é muito ruim. Eu falo com os irmãos, se eu tiver com, assim, um pingo fora do I, eu prefiro ficar ausente, até eu botar aquele pingo no I para poder, sabe, porque eu gosto de falar, eu gosto de ter autoridade para falar, autenticidade para falar, sabe? E sem ter nada que te prenda. Você tá me entendendo, né? Sem ter nada que te prenda, nada que te acuse, nada que te envergonhe, né? E que o principal, além de te envergonhar, que envergonhe o nome do Senhor. Então, por isso que eu não estava fazendo. Mas logo, logo eu creio que isso será resolvido essa semana. Deus já tá bradando e falou que vai me dar vitória. Então eu tô crendo, então eu tô fazendo essa live aqui pra dizer que vamos voltar à live, tá bom, irmãos? Vamos voltar, mas eu não me aguentei em esperar. Deus abençoou, né? E eu tô aproveitando essa bênção que ele tá dando aí, de eu poder estar aqui e estar falando pros irmãos. Amém? Porque tá vivo é uma bênção. Amém? Então agradeça. Estar vivo é uma bênção. Às vezes você reclama muito e agradece pouco porque você não reconhece a dádiva que Deus te deu. Levantar de manhã e olhar nos olhos das pessoas que você ama, né? Levantar de manhã e ser motivo de felicidade ou de alegria para as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes as coisas não estão ainda do jeito que você quer, né? Mas você pode ter certeza, se você confiar em Deus, elas vão ficar melhor do que você imagina, né? Então, assim, agradeça a Deus. Pastora, eu tô passando por um momento de dificuldade na minha vida financeira. É difícil, é difícil. Você ter dívida, você ter conta para pagar, ter filho para alimentar, você ter as suas necessidades, muitas vezes privada, né? Privada, e fica pensando assim, como eu vou resolver, como eu vou... Isso acaba querendo te abater, né? Querendo ou não, né? A pessoa pensa, meu Deus, como eu vou fazer isso? Como eu vou resolver? Ou como eu vou me manter a minha vida, que já tinha um costume, um hábito, né? Então, tudo isso, querendo ou não,
O ser humano, irmãos, você fala assim, eu tenho aprendido, eu sou nova, né? Eu estou vivendo e estou aprendendo. A cada dia eu aprendo mais. O ser humano, quando pega a Bíblia falada, é muito fácil. Falar da Bíblia é fácil. Viver a Bíblia é que é o complicado. Né? Viver a Bíblia requer ali realmente renúncia, requer sacrifícios, requer muitas abstinências que você faz sem você perceber, né? Porque você viver o que você prega, você viver a palavra é estreito, né? É estreito, mas nós sabemos que vale a pena. Vale a pena por quê? Porque Deus passou e sobreviveu. E se Deus passou, Jesus passou e sobreviveu, nós também sobreviveremos, porque ele fala que ele venceu, né? Ele venceu o mundo, né? Ele venceu, nós também venceremos, porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, isso é que nos traz paz, isso que nos traz confiança, isso que nos faz levantar a cabeça todos os dias de manhã e olhar para dentro de nós. Não olhar para o próximo, não olhar para o outro, mas olhar para dentro de nós e ver, né? Vale a pena. O Senhor conseguiu, eu também vou conseguir, né? Porque Deus colocou em mim algo que não colocou em vasos de barro, algo que ele não colocou em uma caixinha de papel, algo que ele não colocou numa caixinha de madeira. Ele colocou em mim o Espírito do Senhor, né? E o Espírito do Senhor, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso sustento, ele é que nos levanta e que nos dá graça todos os dias para podermos estarmos de pé e podermos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, se você está passando por um momento difícil financeiramente, teve até um amigo que ele falou assim, poxa, pastora, você tira live direto, você tira foto, e você ainda não tirou uma foto aqui, você ainda não tirou uma live aqui, né? Aí eu falei pra ele, varão, enquanto, né, ele vai ver esse vídeo, ele vai confirmar, enquanto eu não pagar algumas coisas, enquanto eu não resolver a minha vida, eu não posso ficar fazendo certas coisas. Por quê? Porque eu vou dar uma brecha, uma legalidade para o inimigo me envergonhar, né? Então você procura tapar as brechas. Às vezes Deus dá, sim, um escape, né? Aquelas portinhas de escape. E nessas portinhas de escape você dá aquele refrigério, você respira, né? Você dá glória, mas sabendo que a realidade é que você tem que tampar as brechas, reduzir os gastos, para poder você se organizar e para poder botar tudo no lugar, irmãos. Amém? Quando você tira uma coisa do lugar, depois para você colocar, né? É como se você estivesse arrumando a casa. Você tira os móveis do lugar, depois dá trabalho para colocar no lugar, né? E você não vai querer colocar os móveis sujos no lugar, porque você limpou aquele chão. Então aí você tem que limpar os móveis também para colocar em cima daquele chão. Então assim, é muito bem, como é que eu posso dizer? Muito bem elaborado, muito bem calculado. Para quê? Para que o nome do Senhor não seja envergonhado, né? Temos visto muito isso. Hoje eu estava vendo até uma reportagem na Record, e o pastor a repórter, né? Aí o pastor ainda falou assim, o pastor Márcio falou, olha, você vai ver, eles vão pegar a parte do pastor para poder vir em cima. Aí, e dito e feito, que o pastor Márcio falou, o pastor comprou, peraí que eu não tô me sentindo pequenininha, ai, peraí, o pastor comprou algo pela internet, né, e era tipo algo caro demais, ele comprou mais barato, e aí depois ele foi, no caso, foi roubado. A história foi assim, né? E aí ele ligou pro assaltante, né? Falou pro assaltante se converter, se arrepender dos seus pecados, né? Porque ele tava fazendo não é legal, tal, tal, tal. O assaltante pegou, tal, falou que era ateu. Só tô contando essa história pra você entender. O assaltante pegou, deu na Record hoje. O assaltante pegou, falou que era ateu, que não acreditava em Deus e falou que o pastor era para ter prestado mais atenção, né? Porque Deus não revelou a ele e tal.
E aí eu falei com o pastor, falei, tá vendo, pastor? É o que eu falo com o senhor. Porque as pessoas, ela tem mania de querer tirar vantagem em tudo, né? Querer se dar bem em tudo. E acaba se auto-prejudicando. Falei assim, essas coisas da internet que é vendida, é bom você saber. Nota fiscal, né? É tudo. Eu lembro que quando eu trabalhava com o camelô, eu fui parada, a gente foi parado, eu e o pastor Márcio, fomos parados pela Federal, e eles pediram nota fiscal da mercadoria. Graças a Deus, o meu pastor, né? Meu pastor me ensinou que tudo que a gente compra, a gente tem que pedir nota fiscal. Graças a Deus, né? E aí eu tinha nota fiscal, era mercadoria comprada em loja, não era a original. Não era original. Era produtos, né, que tinham, mas tinham nota fiscal. Aí ele viu, falou assim, né, olhou, o policial federal falou, tem nota fiscal de tudo? Tem nota fiscal. E nos liberou, graças a Deus, a passar com um carro, com a mercadoria. Isso foi em 2008, 2007, se eu não me engano. Né? Eu até contei esse testemunho na igreja, terça-feira passada em Tocos. Por quê, irmãos? Porque você, como servo de Deus e como ser humano, cidadão, honesto, você tem que estar andando com tudo legal. Né? Às vezes aparecem essas promoções aí, relâmpago, né? E vendendo, você procura saber a fonte, quem é, pergunta se tem nota fiscal, procura saber, porque às vezes você pode estar comprando algo ilícito, algo que foi roubado, algo, né, que alguém roubou, né, e te vendeu e você não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer. Mas por que acontecer? Porque você ignorou uma parte que não pode ser ignorada, que é a fonte. Né? A fonte é igual fofoca. Fofoca você não procura saber o que estão falando. Você procura saber a fonte. Quem está falando? Porque quem está falando é que vai dar, que vai dizer se aquilo é verídico, se não é, se pode ser dado crédito no que está sendo falado, ou se não pode. Você está conseguindo pegar a visão? Pegar o raciocínio? É desse nível. Então, procure organizar a sua vida. Amém? Procure mesmo. Procure organizar em todas as áreas para que o inimigo não tenha como te envergonhar, tá bom? Procura, isso aqui é só um recado, para que não tenha. É igual casamento, né? Casamento, vamos dar um exemplo aqui, casamento de aparência. O marido e a mulher na igreja, a família pavão, todo mundo bonitinho. Aí o filho, uma hora sai sem o pai, ou o pai uma hora sai sem o filho, né? E nisso que uma hora ambos saem de perto dos filhos, os filhos mostram quem os pais são, mostram que educação receberam, mostram muitas vezes quem são, né? E até fala que tem criança, né? Adolescente, nem tanto. Tenta ainda, né, manter aquela aparência. Adolescente acho que sofre mais, aprisionado. Né? O adolescente ele fica vivendo aquela vida sabendo que o pai dele não é assim, que a mãe dele não é assim, mas ele fica segurando porque ele fica, eu não quero destruir esse falso castelo, né? Mas a criança pequenininha, sem entendimento, não. Ela fala mesmo, papai não é assim em casa não, mamãe não é assim em casa não. Se o pai estiver pregando lá, a criança já torce a cabeça, né? Ou faz alguma coisa para mostrar que não é aquilo que está sendo fala ali. Então, assim, é muito bom, né? É muito bom você ser autêntico e ser real em tudo que você faça, em tudo que você busca a fazer, amém? Não vou dizer que você não vai ter problemas, que você não vai ter dívidas, né? Você terá dívidas, infelizmente, né? Porque às vezes a dívida ela não só vem quando você compra a prazo, né? A dívida vem também às vezes porque você deixa de ter aquelas condições que você tinha, né? E aí quando você começa a não ter mais aquela condição que você tinha, você começa a ter que comprar a prazo, né? De repente você foi uma pessoa que sempre comprou à vista, que sempre teve condições, né? E de uma hora para outra Deus permitiu, né? Provar você. Deus permitiu. E aí você, de uma pessoa como aquela viúva, que o marido dela era servo de profeta, né? E ela tinha os filhos delas, o criador estava na porta, era uma mulher que tinha um marido, tinha um provedor, ou seja, tinha uma estabilidade de vida, e aquela estabilidade dela foi tirada,
E nisso que aquela estabilidade dela foi tirada, ela se viu endividada. E nisso que ela se viu endividada, ela foi até o profeta, né? E ali ela teve que fazer o quê? Pedir emprestado, né? Ela começou uma virada, não foi ela tendo, foi pedindo emprestado. Foi pedindo emprestado. Então, muitas das vezes, Deus permite, né? Deus permite situações para que nasça o novo, para que aconteça coisas que a gente nem imagina, né? Não tem como eu imaginar, nem calcular e nem falar o que Deus vai fazer na sua vida. Eu só sei que o que Deus vai fazer é sempre maior e além, porque o nosso Deus é esse Deus, que vai sempre maior e além. Amém? Se o Deus fizer o que o homem faz, o que como é que eu posso dizer, premeditado, calculado, já imaginado, isso aí o homem faz. Agora Deus não, Deus é um Deus que surpreende. Esse é o Deus que nós servimos, que em meio à adversidade ele nos surpreende. Ela tinha só um pouquinho, mas quando ela saiu para pedir emprestado, quando, né, começou aquele trajeto que para ela, né, seria humilhante, Deus começou a virar o quadro da vida dela. De repente você está vivendo uma situação que aos teus olhos é humilhante. Para quem teve um provedor, para uma mulher que tinha um provedor, que tinha um marido que era servo de profeta. Então, era uma mulher que conhecia Deus, conhecia as coisas de Deus, conhecia os princípios de Deus, que tinha ensinamento, porque o marido ensinava a mulher, né? O marido tinha essa função de ensinar a mulher. E naquela época era assim, era bem rigoroso, então o marido tinha a função de ensinar. Então era uma mulher que conhecia Deus, era uma mulher que vivia com um homem de Deus na sua casa, porque o marido dela era servo de profeta. Para ser servo de profeta não é qualquer um para ser servo de profeta. Você pode ter certeza disso. Para Deus levantar pessoas para servir um profeta, tem que ser realmente pessoas de Deus, com um coração de Deus, pessoas sem nenhuma ligação terrena, ambiciosa, sem nenhum querer tirar nenhum proveito. Tanto é que eu confirmo para você essa visão, que ele estava morreu, né, e estava em crise, uma crise financeira dentro da casa dele. Ou seja, ele era servo do profeta, mas ele não era profeta. Ele era só um servo, né? Mas só que ele ensinava a mulher dele, ele falava, eu creio. Eu lembro quando o pastor, assim que ele aceitou Jesus, que ele ficou, né, fanático mesmo, ele ia pra igreja, irmãos, ele fazia tudo na igreja, ele ajudava o pastor. E eu pegava e falava que ele era puxa-saco de pastor, né? E aquela coisa, eu não entendia, eu era novo convertido, eu não entendia. E eu brigava com ele, eu ficava com raiva dele. Mas depois eu vim ter o entendimento que ele estava fazendo para Deus e para o homem de Deus, né? E Deus me abençoava. Só que eu não conseguia ver as bênçãos. Eu ter um homem transformado, um homem mais calmo, um homem temente ao Senhor, um homem compromissado com o reino de Deus, com as coisas de Deus, tudo que envolvia Deus, eu não estava tendo essa visão que Deus estava me abençoando e eu não sabia, né? Fazendo com que o meu marido fosse servo, né, do profeta, que era o nosso pastor, Deus estava me abençoando, mas eu não tinha entendimento, eu era leiga. Não tinha entendimento. Mas essa mulher aqui, ela tinha entendimento a ponto de ela não vender os filhos, né? Porque ela poderia, eu não tenho entendimento, eu vou vender meus filhos e depois a gente se vê. O importante é saber que os meus filhos vão ter o que comer. O importante é que meus filhos não vão morrer, né? O importante é que meus filhos vão ter uma porta de escape. Mas não. Ela, conhecendo, o marido dela ensinou de Deus para ela, ela foi até o profeta e falou: olha, meu marido morreu, estou passando um momento de crise, porque perdi o provedor, né? Os meus 2 filhos, os credores estão querendo pegar meus 2 filhos, e ele foi lá e falou para ela: então, vamos aumentar essa humilhação? Porque, irmão, para pensar, ela foi até o profeta. Às vezes você vai até o homem de Deus. Aqui mudou até o percurso da palavra que eu separei para deixar para vocês. Mas é Deus quem faz, não é eu, né? Presta bem atenção. Ela foi até o profeta. É como você chegar até o pastor e falar para o pastor assim: pastor, eu estou passando por isso, isso e isso.
Ela chegou até o profeta e falou: profeta, minha casa tá assim, meu marido morreu, tô endividada, não quero pegar meus filhos, me ajuda, me socorre. E o profeta, ela passando por toda aquela humilhação de credor na porta dela, por toda aquela humilhação de estar o luto na sua casa, porque só quem perde alguém sabe como é que a casa é vista, né? Quando morre alguém. Imagine o que falaram, porque se hoje falam, imagine antes. Nada mudou. Nada mudou. A Bíblia fala que as coisas, elas passam, mas a única coisa que não muda é a palavra do Senhor, e a palavra diz que não há nada novo. Né? Não há nada novo. Se a palavra diz que não há nada novo, então se falam agora, falavam também no passado. É como vamos dar exemplo, o pastor tá bem. Nossa, o pastor tá bem. Quando o pastor tá mal, e aí que eles metem malha mesmo, né? Porque falam, é normal, é natural, fazer o quê? Mas vamos voltar aqui. Ela vai até o homem de Deus, vai até o profeta e fala pro profeta: olha, meu marido morreu, e isso passa toda aquela humilhação que ela estava vivendo pro profeta. E o profeta chega para ela e fala para ela assim: eu creio, irmãos, que quando você vai até o pastor, ou quando você vai numa assistente social, ou quando você vai procurar recursos de alguém, pedir ajuda a alguém, você espera receber ajuda na hora, não é? Ela estava endividada. O que no mínimo ela estava esperando daquele profeta? Que ele puxasse uma lote de dinheiro e desse para ela e falasse para ela: tá aqui, solução do seu problema. Né? Mas não é verdade? Eu já fui até uma pessoa, uma vez, né, e pedi a ela ajuda. Ela falou para mim: Deus não te deu um nome? Deus não te deu um ministério? Vai clamar ao teu Deus. Né? E sendo que irmão em Cristo também, eu voltei para casa e falei, me sentindo mais humilhada, mas eu vim entender que é realmente Deus. Não foi Deus que chamou, não foi Deus que falou. Eu tenho que clamar a Ele, mas só que Deus, ele usa os vasos de maneiras que você não vai entender. Não tente entender profeta. Aqui vai um recado para você que quer entender profeta. Profeta não se entende, profeta se obedece. Eu sei que é difícil de você engolir, não desce na sua garganta. Por isso que você está vivendo essa vida aí. E não sai, porque você não consegue obedecer. O profeta não se questiona, o profeta se obedece. Porque o profeta, ele não fala o que você quer, ele fala o que Deus manda falar. E acabou, não tem conversa. Não tem barganha com o profeta. Não tem negociação com o profeta. Eu creio que ela falou assim: olha, meu marido era servo de profeta. Ou seja, eu tenho crédito com o profeta, hein? Eu tenho crédito com o profeta. Quantas pessoas você conhece assim? Porque ela ajudou o homem de Deus, ou ela ajudou a mulher de Deus, o profeta, e ela acha que ela tem crédito, e que na hora que ela ligar, na hora que ela chamar, na hora que ela falar, o profeta tem que ir. Desce mais um pouquinho. Porque se você não descer, Deus vai descer você. Amém? Aqui vai. Porque ela chegou até o profeta, eu já estou passando uma humilhação terrível, e meu marido era servo de profeta. Ou seja, ele trabalhava para o profeta. Então, ou seja, eu tenho crédito na casa, porque meu marido fazia coisas para casa. Trabalhava para vocês. Como é que vai ficar a minha situação agora? E o profeta pegou ela de maneira tão tremenda que o profeta falou assim para ela: seu marido trabalhou? Tá bom, o que você tem? Tem azeite, tá bom. Então vamos estreitar mais um bocadinho esse mistério? Essa humilhação? Estão vindo na tua porta? Estão te humilhando na porta? Então, agora você que vai na porta de todo mundo se humilhar. Eita, papai. Dói, não dói? Dói? Claro que dói. Não tem como não doer, meu irmão. Ela estava em casa, sofrendo humilhação calada, sofrendo toda aquela situação terrível, mas em casa. Tipo assim, toma aqui enquanto ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo da minha situação, vamos tentar resolver daqui. Pra ela dizer que não tinha nada, ela deu o jeito dela, porque mulher, nós somos mulheres. Nós sabemos como mulher, irmãos. Mulher por filho, por marido, pela família. Meu irmão,
Mulher, eu falo com meu filho, não mexe com mulher não, porque mulher é pior do que FBI, né? Mulher é uma coisa terrível. Mulher é terrível. Mulher é terrível. Mulher é coisa de Deus. Só Deus pra entender. É mistério. Porque ela já não tinha nada. Se ela falou que não tinha nada, ela deve ter dado o jeito dela. Só que ela deu o jeito dela, tipo assim, vamos tentar. Já basta a vergonha de eu estar viúva, com 2 filhos, né? Você lembra da história de Noemi, quando perdeu o marido e os 2 filhos? Como é que ela ficou arrasada, a ponto dela falar para Ruth, Ruth, não me siga, Deus pesou a mão, Deus tirou a mão sobre a minha casa, meu nome agora não é mais Noemi, meu nome, né, acabou, meu nome é amargurado. Então ela estava totalmente transtornada, porque Deus tinha permitido a morte entrar ali. E o olhar de todos, quando a morte chega, é que Deus te abandonou, não é verdade? Quando morre alguém da tua família, quando morre alguém da tua casa, quando morre alguém próximo, o sentimento é de abandono. Abandono. Eu sei, eu perdi um irmão, então eu sei, é como se quando você sente como se você não tivesse proteção nenhuma. Quando eu fui roubada, por exemplo, eu nunca esperava, eu nunca imaginar Deus ser roubada, não porque eu. É porque eu pensava assim, poxa, Deus não vai deixar nunca nada me acontecer. E Deus permitiu. Aí eu fui assaltada. E deu aquele choque em mim. Quando eu perdi meu pai, eu também deu aquele choque. Quando eu fui assaltada, o choque piorou. Eu falei, e agora, meu Deus? Aí veio aquela coisa na minha cabeça, Deus me desamparou. E detalhe, irmãos, eu tava no propósito de Daniel. E quando o ladrão chegou, botou o revólver na minha cabeça, eu tava comendo batata sem sal, porque eu comendo a batata no propósito de Daniel, dentro do carro, saí do lado do motorista, fui pro lado do carona, na porta da minha casa, na minha zona de conforto, e falei assim, olha só, comendo a salada que Gélida tinha levado pra mim, de acordo com Gélida. Falei, poxa, Gélida, sabe quem tá no propósito de Daniel? Ainda me dá o legume sem sal. Ainda falei assim com o Senhor, olha que eu falei com o Senhor. Eu falei com o Senhor assim, Senhor, ainda sem sal, Senhor, mas amém, era a única coisa que eu tinha para comer. E detalhe ainda, para melhorar a situação, tínhamos acabado de descer do monte. Tinha acabado de descer do monte. Saí da rádio, né? Fui no monte um dia antes, ou 2 dias antes. 2 dias antes eu fui pro monte, no próprio Daniel, né? E na sexta-feira eu fui assaltada, quando saí da rádio. Tava na minha porta já, comendo legumes, já era 5 horas da tarde. Tava almoçando 5 horas da tarde, porque o profeta não tem hora para comer, né? Não tem hora para dormir. Então questionar é muito fácil, mas viver é outros 500. É porque eu falei com você, falar da Bíblia é uma coisa, viver ela, você começa a ver que as coisas, as vírgulas, os pingos nos i, os pontos final estreita e muito, que muito. Aí eu falei assim, meu Deus, mas não reclamei. Eu falei, Senhor, sem sal, mas amém. Tá, né? Poxa, já podia ter com sal. E um celular pequeno no meu bolso, e o tablet que eu usava para fazer esboço, eu sempre gostei. Quando saiu o notebook, eu usava no culto, irmão, o notebook para fazer esboço. Eu levava pra rádio pra fazer esboço. Nesse dia eu não levei pra rádio meu notebook pra fazer. Eu deixava pronto o esboço. Tava até falando com o pastor hoje. Eu falei assim, eu tô com saudade daquela minha rotina. Porque eu sempre vivia assim, um dia antes. Não tem hoje é sexta. Eu já tava pensando na segunda. Eu já tava projetando a segunda. Porque eu tinha aquela rotina de preparar os esboço de um dia pro outro, né? De já imaginar o que eu ia fazer amanhã, passar na casa de quem, orar quem. Tudo bem programadinho, porque nada podia sair fora do lugar, né? Mulher é terrível. Não, sério, era assim. Então, e o culto, aquela coisa toda, né? Na sua mente. Você comendo, no próprio Daniel, chega uma pessoa armada, põe a arma na tua cabeça, pede pra você descer do carro, toma teu carro, toma teu bem, leva meus documentos, leva minha bolsa, né? Só não levou marmita, continuei comendo. Agora eu tô rindo, irmão, mas na hora foi pânico, né? Continuei comendo, meus vizinhos pegaram, tava próximo. Eu falei, acabaram de me roubar. E eles olharam pra mim e tipo assim, calma. Eu falei, me roubaram. Aí passou o irmão perto de mim, de carro, ele deu a paz, disse, eu a paz. Sabe, não tem como você não tá assimilando, eu não tava assimilando nada. Aí o pastor chegou de Kombi, o que aconteceu? Cadê o carro? Eu falei, acabei de ser roubado agora. O carro saiu por ali. Os vizinhos ficaram, meus vizinhos sem entender também. Foi assim, eu não tive nenhuma reação, só eu falei com ele assim, rapaz, tem como você me dar minha bolsa, que é dos meus documentos?
né? E pedi minha bolsa. Minha bolsa, se não me engano, minha Bíblia, não lembro agora, mas eu ficava falando com ele, mas mesmo assim ele não me ouviu. Mas graças a Deus a minha Bíblia foi recuperada intacta. Né? Minha Bíblia e minha bolsa. E meus documentos também, todos os meus documentos estavam dentro do carro. Então assim, eu passei por essa situação, mas não era pra... Poxa, Deus me desamparou. Deus não tá comigo. Deus não é na minha vida. Né? Que Deus eu sirvo? Que Deus é esse? Que sabendo que eu estou em propósito, já próximo dos 21 dias, né? Perco uma criança, que para mim era como uma neta. Perco, aí acontece esse assalto. Então, tipo assim, vem tudo à tona, tudo no mesmo momento. Tipo assim, dia 5, dia 3, eu perdi uma criança, membro da igreja. Tinha acabado de fazer o velório dela, em propósito. Fazer o velório e tudo, e continuar a vida, mas com aquela dor no peito, porque era uma criança amada, desejada, não só pela família, porque as pessoas pensam que quando um filho de um amigo morre, você não sofre. Sofre sim. Porque quando é amigo de verdade, você ama aquela criança como se ela fosse parte da tua família. Como se ela fosse até mais que teu sangue. Você ama mesmo. Então, se foi um momento horrível que eu vivi. E eu ficava, meu Deus, e agora? Para não piorar a humilhação, aconteceu isso. Aí, para não piorar a humilhação, o profeta chega para aquela mulher, presta bem atenção, ainda não saí do foco da mensagem. Ele chega para aquela mulher e fala assim: ah, tá, estão indo na tua porta? Então tá bom, vamos aumentar isso aí, essa humilhação? Agora você que vai de porta em porta, vai pedir. Irmãos, e pedir não é fácil. Não é fácil. Para quem não tá acostumado a pedir, para quem tá acostumado, para quem é pedinte, tá acostumado a pedir, é uma coisa, irmãos. Tem até a profissão de mendigo que é pedinte, é normal. Agora, para quem não tá acostumado, irmão, muito humilhante. Você não sabe, eu passei por isso. Não sei se você sabe, mas eu vim morar em Campos, eu não tinha nada, só a roupa do corpo, grávida da minha filha, não era crente. Então eu deixei minha casa com tudo dentro. Eu tenho amigos aqui no meu Face que confirmam essa história. Minha mãe tá viva para confirmar essa história. Meus tios, parentes estão vivos, meu irmão, minha sogra. Largamos tudo, casa com tudo dentro, tudo, tinha tudo. E viemos embora para mudar de vida. Eu não aguentava mais aquela perturbação. A gente não tinha paz, meu casamento não tinha paz. Não tinha felicidade. E viemos sentar a sorte por mil e um motivos. Né? 1001 motivos, e viemos. Irmãos, meu pai, os irmãos sabem, né? Meu pai, ele era homossexual, né? Mas nunca me deixou faltar um nada. Um nada. Sabe o que é nada? Nada. Meu pai era muito bom de coração. Meu pai era um homem que ele era tão bom que, pra você ter noção, quando ele fazia compra lá pra casa, ele também fazia pra minha avó. Pra você ter noção, na casa dele ele fez uma kitnet pra minha avó. Minha avó tendo casa. Minha avó não era uma desabrigada não, nem é. Minha avó tá viva, maravilhosa, tá até namorando. Beijo, vó, que vai ver lá no Rio. Então, assim, benção, né, também. Então, você tá acostumado com um padrão de vida. Você ter tudo, um pai que te mima, uma mãe que te mima, sabe? Amigos que te mimam. Eu tinha a minha amiga Michele de fazer comida pra mim. Eu não sei cozinhar, porque você é rodeada de mimos, de pessoas que te amam e que te querem bem, então elas te mimam mesmo, te agradam. E você chegar numa cidade, ter que pedir esmola, que foi o que eu passei. Eu pedi esmola nessa cidade de Campos. Dormi na praça, São Salvador. Catei comida do chão e comi. Me deu vontade, estava grávida, me deu vontade de comer aquela bananada, me deu vontade de comer um doce. Não era nem a bananada em si, era um doce. E quando eu olhei, estava a bananada no chão. E nas igrejas católicas, tem até uma em Guarulhos que eu ia lá, conversava com a freira. E a freira, que até, se não me engano, é Luzia o nome dela, ali no Lebredo, lá do Superbom, no Superbom não tem uma igreja católica no Superbom de Guarulhos. Então eu ia ali, tinha gabinete com a freira, contei a minha história para ela, que eu vim para mudar de vida, e todo mês ela me ajudava e pegou amizade comigo, com os meus filhos, né? Eu já cheguei, já falei para vocês. Então, olha só, preste bem atenção.
Deus é maravilhoso. Não é a palavra que Deus colocou, que eu tinha separado, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha a palavra que eu tinha separado. Aqui. Deixa eu ver se dá pra você ver. Aqui, rasurado, tá vendo, ó? Essa aqui. Rasurada aqui. Marcado em círculo. Foi que eu separei. Pra dar pros irmãos. Mas Deus tá mudando. Como eu falei. Deixa Deus trabalhar. E além de eu ter passado isso tudo, cheguei aqui, não estava acostumada a pedir. Então, você imagina a humilhação que é. Você passa pela rua e você pedir. A chinela havaiana, a gente não tinha costume de usar a chinela havaiana. Né? Meu pai, todo mês, ele comprava sapato. Na época tinha sapato. Né? Então, meu pai ele era muito cuidadoso com nós três. Né? Ele tinha as falhas humanas de homem, mas ele, tipo assim, era muito amoroso, muito cuidador, era de ligar, sabe? A gente não ficava sem se falar. Mesmo morando em campo, ele não sabia o que eu passava. Eu ligava para ele a cobrar. Ele já deixava, ele e minha mãe, crédito. Né? Naquela época não tinha tanto celular, era telefone fixo. E o telefone tinha que ter telefone fixo porque sabia que eu era um problema. E como eu era um problema, então tem que sempre ter o telefone ali à disposição do problema. E eu era assim. Então meu pai ficava preocupado comigo e não dormia, me ligava, perguntava. Era a ponto de eu ir na minha casa de madrugada para saber se eu estava dentro de casa. Então assim, era um pai muito amoroso. Muito amoroso. E sempre buscava nos dar o do melhor. O sapato que saía, meu pai ia lá, eu lembro do Nike uma vez, assim, que saiu um Nike branco com a vírgulazinha rosa, irmãos, não sei meio que aquele Nike. Meu pai foi lá e comprou, sabe? Tudo que a gente queria. Meu pai, ele fazia o esforço para comprar, para nos dar, como assim, pobre, né? Ele fazia de tudo para suprir as nossas necessidades, né? As nossas vontades também. Não tanto para mim como para o meu irmão. Né? Meus dois irmãos agora só tem um. Então, assim, com tudo, você estava estável, tinha uma vida estável. E vim morar pra cá, perdi tudo isso. Então, tive que fazer o quê? Deus, você só tá passando necessidade, vamos estreitar. Agora você vai pedir. Eu tinha que pedir como essa mulher. E pra quem nunca pediu, irmãos, pediu uma bala. Tem gente que fala assim, a pessoa fulana é orgulhosa. Não é orgulhosa. Pessoa orgulhosa é uma coisa, irmãos. Pessoas que nunca precisou é outra. Não, fulano é soberbo, não. É o que eu falo com os meus filhos. Eu já comi tanta coisa que eu nem sei na minha vida. Mas se o que eu não puder não comer, eu não vou comer. Entendeu? Aqui, eu crio os meus filhos aqui em casa assim, ó. Você come o que tem na mesa, você come o que tem na panela. Não tem... Se você não quiser comer aquilo ali, espera a oportunidade de Deus te dar a opção de escolher. Entendeu? Quando Deus te dá a opção de escolher, eu estava vindo na rua, aí fui para um jantar na casa dos irmãos, aí acabou o jantar, eu falei assim, poxa, estou com uma vontade de comer aquele churrasquinho que a gente chama de churrasquinho de gato, estou com uma vontade de comer, uma vontade, ele foi lá, parou o carro, comprou. Eu comi ele para as crianças. Olha o que ele falou para as crianças. Vocês não vão comer agora não. Só vai matar a vontade dela. Deixa ela comer. Depois, papai vai comprar para vocês que agora o papai tá apertado essa semana. E ali eu comi, irmãos. Não comi mais nada. Vim para casa e fiquei esperando. Só dar o horário de começarmos a bênção para a glória de Deus. Né? E fiquei satisfeito. Deus me deu aquela oportunidade naquele momento. De eu poder. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, fulano não pede porque fulano é isso. Não. Às vezes, para quem nunca pediu, para quem nunca viveu numa situação de calamidade, quando ela se depara, aí a pessoa fala assim, se ela não tiver Deus, ela se suicida mesmo. Se ela não tiver Deus, ela toma atitude precipitada mesmo. E você pode ter certeza. Ontem eu estava aconselhando uma pessoa de outra denominação, eu estava conversando com ela, falando, calma, vai passar. Entendeu? É assim mesmo. Se você vendendo isso, tá passando por dificuldade, imagina eu tô vendendo doce. Vendendo doce a R$3,50, R$4. Eu não tô conseguindo, às vezes, vender. Imagine, né? Então, todo mundo tá passando. Ter paciência. Vai passar. Vai passar. Deus tá lapidando, Deus tá
nesse deserto Deus está tratando. Eu não sei como era aquela mulher, eu não sei como era a rotina dela, como era a mente dela. Mas foi necessário ela passar por mais uma etapa de humilhação para vir a exaltação. Aí que vem uma palavra que eu vou deixar para você. Se tiver que você passar por mais uma humilhação, porque às vezes quando a gente está passando por problemas, irmão, a primeira coisa que a gente fala é, mas isso, Jesus, né? Não, eu falo por experiência própria, irmão. Você passa, você fala, mas isso, Deus, eu não vou aguentar. Né? Ontem eu apertava a mão da minha filha, apertava. Aí ela vinha fazendo um carinho na minha mão, apertava a mão do pastor, apertava. Aí ele hoje comigo, minha filha, você tem que saber lidar com isso aí. Eu falei, mas eu já estava pronto, sabe, irmão? E pedindo a Deus sabedoria, graça, porque tem coisas que eu não nasci pronta. Né? Eu não nasci pronta, eu nasci com um manual. O manual. Entendeu? Mas tem coisas que às vezes a gente lê no manual e a gente não entende. E quando a gente não entende, aí eu venho falando com o pastor no carro. Eu sei que Deus está querendo falar comigo, eu sei que Deus está querendo agir, mas eu não estou conseguindo entender o que Deus está falando. Eu não estou conseguindo, eu preciso que Deus seja mais claro. E eu falava isso com o pastor no carro, eu não estou conseguindo, Deus quer falar, e Deus está me dando sonho, Deus está me dando palavra, né? E Deus está usando pessoas, mas mesmo assim eu não estou conseguindo entender. Eu leio e o que Deus está querendo falar? Aí entra a questão. Não tem como questionar, não tem como entender. Aquela mulher ela foi até o profeta esperando dele uma solução rápida. Uma solução imediata, porque o que ela estava passando não era uma coisa de um dia, era coisa que já estava vindo. Porque o credor está vindo e quer levar meu filho. E aí ele pega e fala para ela assim, agora você veio até mim, agora você vai e pede vasos emprestados. Passa por mais essa etapa de humilhação. Aqui vai uma palavra de Deus para a tua vida, porque Deus bradou no meu coração e bradou agora. Porque o que eu preparei, Carla, a pastora Carla, preparou, foi uma coisa que não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. Para você ver o que eu preparei, escrevi, fiz uma pequenas coisas aqui, escrita, e falei, e Deus me incomodando, ardendo no meu coração, falei, não, eu tenho que esperar passar esse vento. Eu tenho que esperar passar essa situação para eu poder voltar à minha prática novamente. Né? Eu tenho que esperar passar. Mas eu falei assim, me ajuda. E vim, botei a cara. E tô aqui falando pra você. E sabe o recado de Deus pra você? Se tiver que passar por mais uma humilhação, passa. Passa. Não murmura não questiona o profeta não. Ela saiu de lá sem questionar o profeta. É pra me passar mais essa? Todos sabem que eu perdi meu marido. Todos sabem que tá tendo credor na minha porta. Porque, irmão, não tem mais coisa terrível do que alguém vir te cobrar na porta. Na porta. Às vezes é melhor, sabe, você pegar no banco do que você pegar com alguém emprestado. Porque a pessoa vem na tua porta. E quando ela não vem na tua porta, ela espalha teu nome. Tem muitos que até processam, né? Porque passa a dívida sua adiante, a pessoa vai pagar? Ela que vai pagar, então para que passou para ela? Ela que tá devendo? Né? E o banco, nesse ponto, ele é mais assim, só chega só a cartinha. Quem já conhece a cartinha cinza, né? Já sabe, aquela cartinha ali, o correio bateu na porta dela, mas os fofoqueiros de plantão, eles olham até a cor da carta e falam, se for branca, correspondência, algum cartão, alguma coisa, mas se for cinza, SPC, Serasa tá cobrando na porta. Mas ali, eles põem no correio, não te expõe, o correio vem, coloca ali, você toma um choque toda vez que lê, você toma aquele baque e vai botando, empilhando até pedir Deus solução, ou até Deus abrir uma porta de escape, de um trabalho, de uma bênção, de uma herança, de algum dinheiro para você solucionar seu problema financeiro. Amém. Agora, quando é na porta, como essa mulher, todo mundo sabia. Porque bateu na porta, ô fulano, até quem não nem te conhece, sai pra fora. E aí fala.
fulano tá, o fulano não tá, né? E aí ele não se contém em falar que você não tá em casa. Não. O fofoqueiro não se contém. Ele ainda pergunta assim, quer que eu dou o recado? Né? E esse dar o recado não é porque quer te informar, é porque quer catar da sua vida e quer saber. Aí o outro, né, que já não gosta, também quer envergonhar o credor, pega e fala assim, não, porque comprou comigo um tapete, ou uma panela, ou essas coisas que vendem em porta, um espelho, ou sei lá o que, né? E não me pagou, e eu vim aqui cobrar, só fala com ela que é o cobrador. Aí quando você tá chegando em casa, já aquele dia de luta e tal, o fofoqueiro espera você chegar, não importa a hora. Você pode chegar meia-noite, 1 hora da manhã de madrugada, ele te chama. Ô fulano, aí você vai preocupado, né, achando que é alguma coisa, até te liga. Quem não tem hábito de te ligar, até te liga, né? Aí procura te falar assim, não, que estiver aí na tua casa te chamando. Aí você pega e fala, alguém me procurou, é algum irmão, alguma bênção, é a providência e tal, é a carruagem do rei, né? Você já começa porque é fé. Aí você pega e pergunta, ele fala assim, não, foi o cobrador. Ele falou que se você não tiver aí na semana que vem, pode deixar comigo que eu entrego a ele. Olha só, irmão. Sangue de Jesus tem poder. É humilhante, entendeu? É humilhação. É engraçado agora falando, mas quem já viveu isso, né? Quem está vivendo, sabe a humilhação que está passando. Mas vem uma palavra de Deus para a tua vida. Se Deus falar que você vai passar por mais uma etapa, passe sem reclamar. Passe sem questionar. Mas, poxa, eu fui até o pastor, eu esperava que o pastor orasse e caísse aquela, sabe, como num conto de fada, como nos filmes da Disney, como nos filmes de ficção, como nos filmes que eu vi, eu esperava que ia cair na minha frente a solução. E às vezes a palavra do profeta, muitas das vezes não é que Deus vai te solucionar agora. Muitas das vezes, quando você está precisando mais, a palavra que sai assim, ó, toma posição. Toma posição. Reveja os seus conceitos, reveja a sua vida. Não tem como fugir do que Deus quer para você. Se Deus quer que você passe, você vai passar. O profeta, quando mandou ela ir, vai pedir mais vaso, ela teve que passar. Ela teve que ir passar por mais essa etapa de humilhação. Não tem como se esconder, não. Você não vai se esconder, não. Você vai ter que passar. Eu sei que dá vontade de se esconder. Dá. Mas você vai ter que passar. Vai ter que ir de porta em porta. Pessoas que já sabem da tua história. E vai ter que pedir ajuda a elas. E o que você vai pedir a elas será tão insignificante para elas. Não tem utilidade para elas, mas vai ter utilidade para você. Né? Porque geralmente quem ajuda, ela sempre ajuda você com algo que é insignificante para ela. Né? É insignificante, isso aqui não me custa nada, então eu posso fazer. Tanto financeiramente como materialmente, elas sempre ajudam assim com algo que é insignificante. Isso não significa nada para mim, né? Então não significa nada, não vai me fazer falta. É só um vaso vazio. Se ela me pedisse um vaso cheio, aí eu sei que ela tá com um credor na porta, eu sei que o marido dela morreu, né? Mas cada um carrega a tua cruz. Porque na hora da prova, irmão, é você e Deus. Na hora da prova, muito raramente, você vai ter alguém que pegue na tua mão e fale, eu tô contigo. Então se acostuma, para de ficar reclamando, murmurando, porque tá passando na prova sozinho. Vai passar sozinho. Vá, peça vasos emprestados, não pouco. Se Deus está falando para você se humilhar, ou se Deus está falando, ó, vou permitir mais um tempo de humilhação. Mais um tempo. Ainda que pequeno tempo, mas vou permitir. Para Deus te quebrar mais, fazer um vaso novo, para Deus te dar estratégia, deixa Deus fazer. Às vezes, quando estamos no vale, na prova, ficamos cegos, só vemos só o vale. Só vemos só a prova. Às vezes, quando passamos situações difíceis, a situação é tão difícil que nos cega e a gente só vê aquela situação ruim e não consegue ver saída. Mas eu lembro, irmãos, hoje o pastor Márcio, ele voltou a trabalhar com doce. Ele ficou 8 anos parado, né?
8 anos. 8 anos. 7 anos, não, 11 anos parado. É porque antes da igreja ele já estava sem fazer. Vamos botar assim, uns 10 anos sem fazer doce, 10 para 11 anos, sem fazer doce. Mas eu lembro que no momento que estava mais de crise, e eu estava pedindo emprestado, e eu comia na rua, fui no Ferro Velho de Guarulhos, né, lá na Avenida Campista, aquele Ferro Velho que tem na esquina, fui pedir panela, fui se eu não me engano, eu não sei se era gerente da Fribu na época, e ela me deu um prato de, eu não esqueço, um tabuleiro com, ai Jesus, qual é o nome? Escondidinho de carne seca. Foi a melhor comida que eu comi depois daquela prova que a gente estava passando. Foi uma da comida mais saborosa. E você não vê nada. Você fica tão cego na prova que você não vê nada. Porque aconteceu isso com H. Questionar H, irmãos, sem estar vivendo o que H estava vivendo, é muito fácil. Por isso que eu tô falando com você, eu tô aprendendo muito. É muito fácil questionar H. H não podia ter saído, largado o menino. H andou displicentemente. A Bíblia fala isso. Não estamos falando nada mais do que a Bíblia fala. Agora, sabe quando a gente fala mais do que a Bíblia está falando, que ela saiu errantemente? É quando Deus te dá a revelação. Porque ela saiu errantemente. Sabe por que ela saiu errantemente? Pelo deserto. Ela sabia o caminho, irmãos. Estava acostumada a andar pelos desertos. Estava acostumada a seguir Abraão. Mas sabe por que ela andou errantemente? Porque ela estava acostumada a ter uma vida estável. Ela estava acostumada a ter um padrão de vida. E de repente, do nada, Sara fala assim, ó, não quero mais. Não quero mais você aqui. Soma você com esse filho. E o filho que H queria agora passa a ser o bastardo. Perante os olhos de H, porque perante os olhos de Deus, né, a promessa nunca estava com Ismael. Mas amém, não vou entrar nessa questão. Eu quero entrar aqui a questão do porquê. Aí você entende porque Deus abençoou ela, porque Deus fez dele um frecheiro, porque Deus entrou com providência. Irmão, Deus não é doido. Deus sabe de tudo. E Deus entende que muitas vezes, no momento da prova, da aflição, a gente tem hora que fala coisas que não quer falar. E se a gente estiver do lado de pessoas ignorantes, sabe? Por isso que você toma cuidado com as suas orações. Sabe? Toma cuidado, não ore em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Tem pessoa que não pode ouvir tua oração. Porque se ela ouvir a tua oração, que sair daqui, se ela ouvir a oração que sai do teu coração, ela não vai suportar andar com você. Ela não vai. Ela vai questionar você. Ela vai dizer pra você como pode você falar isso, mas ela não sabe o que você tá vivendo. Ela não sabe o que real tá acontecendo. Ela sabe só uma aparência. Você tá indo pro culto, você tá voltando, você tá comendo, você tá bebendo, você tá de pé, mas ela não sabe o que tá real acontecendo na tua vida. Então cuidado. O pastor sempre ensina isso, ó. Tem orações que você faz no seu quarto e tem orações que você faz na igreja. Não traga a oração do quarto pra igreja. Não traga. Ah, mas Ana, presta bem atenção. Ana falou no templo. A Bíblia fala que Ana não falou palavras. Ana movia os lábios. E uma pessoa, irmão, amargurada, uma pessoa entristecida, o semblante dela muda, as lágrimas correm e ela não tem palavras. Ela movimenta e as pessoas que estão de fora não vão entender. Só Deus entende. Só Deus entende. É verdade, uma Margarete, vamos falar isso mesmo. Ela tá doida. Olha lá, ó, doida. Ó como é que ela entrou no culto. Ela tá o culto todo balançando a cabeça. Ela tá o culto todo falando. Ela tá o culto todo questionando ou gesticulando com a cabeça, com a boca, com a mão. Ela tá o tempo todo se movimentando. Ela não tá bem. Mas Ana, ela não levou perante Eucana, perante Penina, a oração dela do coração, a oração que estava aqui. Sabe, algo dentro, era algo dela e Deus, ela não levou. Ela levou perante Deus no altar. Ela levou ali, e nisso que ela levou ali, irmãos, Deus mudou. Não leve a oração sua do quarto para a igreja.
A oração sua do joelho. Pastora, que isso? É forte? Nem muitos vão entender. Fazer o quê? Poucos conseguem ler e compreender a Bíblia. O que eu falo não vão entender. Poucos vão entender. Mas a tua oração do quarto, se você quiser levar para a igreja, leva no joelho, ó. Leva no joelho. Você e Deus. Deus entende mímica, irmão, melhor do que ninguém. Deus entende cada lágrima melhor do que ninguém. Deus entende uma cabeça baixada. Deus entende um rosto gesticulando, se movendo. Deus entende melhor do que ninguém. Não precisa você falar a palavra perto de pessoas que não vão entender. Vão julgar você. Vão julgar. Não sabem a tua dor. Não sabe o que você quer, não sabe o teu coração, não sabe os seus sonhos, não sabe há quanto tempo você almeja. Então é mole, vamos julgar é mole, é fácil. Então, aprenda como Ana. Ela levou pro tempo, mas ela levou dentro dela. Leve para a igreja assim. Por isso que quando eu tô na igreja, que eu tô ministrando, eu falo mesmo, entrega tudo para Deus, não leva nada para casa, mas entrega para Deus. Tem coisas que você pode falar alto. Tem coisas que você não pode falar alto. Entendeu? Tem coisas que você não pode falar alto. Não é por causa do diabo, não. É porque tem irmãos, tem pessoas que estão do teu lado, não vai entender. Aí eu te dou uma prova disso. Quando estava Abraão subindo com seu filho e os seus servos, né? Abraão, os servos e Isaac. Quando chegou na parte que já estava ali, na parte primordial da história, que era o sacrifício, o que Abraão fez? Vocês voltam, vocês ficam daqui. Aí Isaac perguntou, olha o que Isaac perguntou, pai, temos tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Nem para Isaac Abraão falou. Ei, cama, tuide faz, libian deco manás. Meu Deus. Tem coisas que você não vai ter que falar. Você tá conseguindo entender? Tem pessoas que, para certas pessoas, você vai ter que fechar tua boca mesmo. Para outras pessoas, você vai falar. Aí eu te dou um exemplo, ó. Porque tem pessoas que ela é meio ignorante, então você tem que explicar tudo ao pé da letra. Sabe? Você tá conseguindo pegar a visão? Não, porque não, a pastora falou que eu não tenho que falar. Presta bem atenção. Não seja ignorante. Tem entendimento. Peça o Espírito Santo de Deus para te dar a revelação. Se você é de Deus, como eu também sou de Deus, peça ao Espírito Santo que te ajude. E ele vai te dar sabedoria. E ele vai te ajudar. Presta bem atenção. Para quem aquela mulher pediu os vasos? Você acha que ela contou a história? Não. Manda os filhos ir. Os filhos vai. É igual o vizinho. Eu já passei por isso com a minha vizinha. Minha vizinha, irmã Conceição. Vê lá se a irmã Conceição lá tem um pouquinho de arroz para me dar. Cru. Aí tá. Vê lá se o vizinho tal, né? Vê lá se ela tem limão lá, tem acerola lá. Aí a vizinha que já tava no mesmo mistério, já entendia que eu tava passando por uma dificuldade, né? Pá, e já me socorria. A irmã Margarida tá ligada no mistério, né? Ô, saudade daqueles potes. Ô, meu Deus, né? É mistério. E já ficava ligado. Bom, fulano pediu isso, então vou mandar isso também, porque o Espírito testifica no outro, né? Que somos de Deus e que estamos passando por alguma dificuldade. Você tá conseguindo entender? E amém. Não precisa vai tocar, minha amada. Vai tocar, o Espírito vai tocar e vai te dar entendimento, sabedoria. Vai te dar entendimento que você não tinha antes. Porque Deus fez isso comigo. Eu não tinha entendimento. Eu falei desde o princípio do vídeo. Meu esposo era servo do profeta. Eu chamava ele de puxa-saco. Eu não entendia. Mas depois que o Espírito Santo veio e me deu um entendimento, peraí, é uma bênção. Você tem um marido que está servindo ao altar, você tem um marido que está servindo a Deus, tem um marido que está voltado com as coisas de Deus. Antes ele era voltado com as coisas do mundo, e agora você está no marido uma bênção, você está reclamando aí, não tá questionando, mulher? Opa, comecei a não falar mais nada desse. Que quer fazer para vai. Quer fazer para Deus, meu filho? Faz. Que deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar. Antes fazendo para Deus do que servindo a Satanás. Antes fazendo para Deus do que para amante, né? Para os bares, para prostituição, para bebida, para as drogas. Então que faça para Deus. Que faça para Deus. Né? Foi o que postaram esses dias no Face.
postaram assim, as pessoas reclamam que eu dou 10% na igreja, mas eles dão 80% em bares, em drogas, em bebidas, e ninguém fala nada, que o dono do bar é ladrão, que não sei o que é ladrão, o dono do mercado é ladrão. Mas os 10% que dá na igreja para manter o sacerdote, para manter a obra, para manter o sacerdote, porque dízimo, depois você pergunta ao seu pastor para onde vai o dízimo, que ele vai te falar, para manter a igreja e manter o sacerdote. Porque a prioridade de Deus sempre será o sacerdote. Eu sei que a sua prioridade é a cadeira. Eu sei que a sua prioridade é o ar-condicionado. A sua prioridade é a cadeira. A maioria dos membros, a prioridade é a cadeira. Meu dízimo tem que ir para a cadeira, para a parede, para o teto, para o ar-condicionado, para a luz, para a água, para o papel higiênico, né? Para a oferta do visitante, para uma cesta básica para a irmã que está com dificuldade. Meu dízimo tem que ser para tudo isso, menos para o sacerdote. Menos para o sacerdote. E a prioridade de Deus é o sacerdote. Nunca é o templo. Nunca é as paredes. A prioridade de Deus é o sacerdote. Porque o sacerdote, ele é o canal de Deus. Ele é o canal abençoador. Mas as pessoas não têm esse entendimento. E ficam, em vez de elas procurarem abençoar o sacerdote, e o sacerdote que pastoreia ela, que é o fundamental, o sacerdote que pastoreia, que sabe, né, que orienta, porque você abençoa a mão que te alimenta. Né? É igual meu filho, eu falei pra ele, meu filho, você começou a trabalhar, beleza? Amém? Aí eu falei com ele, falei assim, olha, eu aprendi com meu pai não era crente, que quando meu irmão trabalhava, meu irmão tinha a parte dele e tinha que ajudar dentro de casa. Fora os caprichos que dá pra mãe, irmão e tal. E era assim. E meu pai também era assim com a mãe dele. Você tá entendendo? Ensinamento. Meu pai, mesmo ele morando já com a minha mãe, mesmo ele tendo a sua vida adulta, mesmo ele tendo a sua vida particular, ele tinha que ajudar a minha avó. Né? Ele era como aquele braço direito da minha avó. Sabe, tava sempre ali. Ele dava problema à minha avó, dor de cabeça, todo filho dá. Mas ele também ajudava a minha avó. Então ele passou esse ensinamento e eu passei. Aí ele passou pro meu irmão, né? Eu ouvi, também fazia isso quando eu trabalhava, ajudava também, né? Poucas vezes que eu trabalhei, mas ajudava também. E passei isso pro meu filho. Eu falei, você vai trabalhar? Beleza. Mas você tem que ajudar dentro de casa, né? Você tirar o seu dízimo, você ajudar dentro de casa, a sua parte. Você tem que ter esse compromisso com o quê? Com a casa que te alimentou, com a casa que te sustenta, né? Com a casa que manteve você esse tempo todo, e agora que você está tendo condições de ajudar a manter a casa, você também ajuda. Aí até que ele foi meio difícil, né? Porque o homem é meio cabeça dura, né? Por mais que seja novo, aí Mateus. Aí ele começou bem. Se ele vê que tava faltando papel higiênico, ele já trazia da rua. Se ele vê que tava faltando a carne, ele já trazia da rua. Depois ele começou, ai mamãe, porque meu dinheiro, mamãe? Não sei. Aí eu comecei a ficar com pena. Comecei a ficar com pena dele também. Depois eu falei, não posso ter pena não. Senão, como é que vai ficar as coisas? Vai começar a desandar. E não pode desandar, o negócio tem que andar pra frente, né? Tem que somar. Somos uma família. A família tem que somar. Pra multiplicar. Entendeu? Você vai entender? Unir pra multiplicar. Você tá conseguindo entender? Você tá conseguindo pegar a visão do que Deus tem pra tua vida? Do que Deus quer pra você? Aí eu entro agora, eu volto lá. Cheguei essa parte aqui só para dar uma pincelada para você ter um entendimento, né? Que quando passamos pela prova, pela luta, e quando Deus nos abençoa, a gente também tem que abençoar. Mas vamos voltar aqui agora, lá onde eu parei. Nisso que viemos, o pastor não sabia nada. Olha a aprovação. Pedi emprestado, igual aquela mulher voltando aonde eu parei. Voltando na vírgula, né? E aí, passando por todo aquele processo, o pastor começou a trabalhar com um rapaz chamado Serginho, falecido Serginho, e fazia doce, pegava o doce pronto e saia para vender. Até que um dia o pastor falou assim, olha, só sendo vendedor não dá, eu tenho que ter o meu próprio negócio, porque Carla vai ganhar neném, né? E aquela coisa toda era muito gasta, era aluguel, e só ele trabalhando para manter tudo. Eu, mais as duas crianças, que era Matheus e Cássio na época, Matheus e Mayra, e aluguel, luz, água, tudo ele fazia. Então ele falou assim, não dá, só isso não dá, vou ter que, infelizmente, Serginho, começar a trabalhar para mim. Nisso que ele começou a trabalhar para ele, né?
a gente começou a ver os frutos, mas foi necessário. Você viu, ó, o começo da história? Como foi o começo? Eu vim para campo sem nada, bater de porta em porta, pedir, para depois de muitos anos, depois que Cássio estava com quase um ano, ele começou a fazer doce, a cocada dele era dura, irmão, cocada ruim. E ali ele começou orando, pedindo a Deus. A gente já está na igreja, a gente tá na igreja. Ele pedindo a Deus, Senhor, abençoa minha mão. Ele pegou todas as minhas panelas, que já eram poucas, né, irmão? Eu lembro quando minha avó veio do Rio ver Cássia que nasceu, não tinha panela direito. Porque ele pegou todas as minhas panelas, pastor, e começou a fazer doce nas panelas. Então, quando ele começava a queimar, e saía do ponto, aí uma saia dura, outra saia mole. Aí ele inventou de fazer cocada de vários sabores. E Deus começou dando a sabedoria a ele, irmãos, incrível que pareça. Não é porque meu marido não. Mas se você não experimentou uma cocada dele, eu te convido a experimentar. É uma delícia, não é porque é dele. É porque Deus abençoou a mão dele. Sabe? Com quem ele aprendeu? Ele aprendeu com ninguém, porque infelizmente, o rapaz, ele não teve essa generosidade de passar o dom, de ensinar. Né? Ele não teve essa generosidade de passar, não, vou te ensinar. Não. Então ele teve que aprender sozinho, ir errando, fazia uma dura, fazia outra queimada, uma amarga, ia assim indo, e o povo comprava e reclamava. Teve uma vez em Guarulhos que o homem comprou cocada de abóbora, cocada dura, beça. Aí a menina chorando, menorzinha, que é a criança que comprou, veio reclamar com o pai pegou, veio em cima do pastor, na época não era pastor, né? Era membro, e veio reclamando, aí ele pedindo perdão, desculpa, saiu com o carrinho, falou só, volto lá quando a cocada for boa. E aí foi Deus dando sabedoria a ele, irmão, Deus dando sabedoria no momento de crise, no momento que, aí você une a história, no momento de crise. No momento em que aquela mulher pensou, mais uma humilhação, Deus, mais uma. Mandar meus filhos, expor meus filhos agora. O credor tá vindo aí, né? Eu vou ter que me expor, pedir mais vaso. Pedir vaso emprestado, bater de porta em porta. Ela passou por mais essa humilhação. Quando ela passou, irmãos, que ela entrou para casa, o profeta deu ordem a ela. Falou para ela assim, olha, pega todos os vasos. Entra pro teu quarto, fora a parte, sem ninguém saber. Não precisa ninguém saber para que é o vaso. Só pede emprestado. Quem quiser emprestar, amém. Quem não quiser, amém também. Amém? Quem quiser fazer parte da tua história, vai fazer. Quem não quiser fazer, não se preocupa. Porque eu creio que quem depois viu o milagre do azeite, viu aquela mulher falida, sendo uma empresária de sucesso, sendo uma mulher que Deus começou a honrar ela financeiramente, porque ela estava precisando de uma providência financeira. Prestou atenção? Ela estava sem nada. O credor estava na porta. Ela estava precisando de uma providência financeira. E quando aquelas pessoas que emprestaram vaso, eu creio, dos bastidores, muitos, eu creio, que emprestou de coração, falou assim, poxa, que benção, hein? Ver essa mulher onde chegou. Você já teve pessoas assim que você olha pra ela? Eu tenho muitas pessoas no meu Face que eu olho, eu admiro, eu fico... Por exemplo, aqui eu vou dar a minha tia. A minha tia, ela mora no Rio. Ela abriu agora tipo um restaurante, um bar, um negócio lá. Eu me esqueci o nome do lugar. Mas ela abriu lá. E minha tia, eu lembro que eu já morei na casa dela na época que eu te falei já, que eu era muito rebelde. E ela me pegou para morar na casa dela, tentando me resgatar, né, estimulando para eu estudar, para eu sair daquela cabeça virada que eu tinha, né, sem motivo nenhum. Mas Satanás, ele faz isso, né, irmãos? A mente vazia, oficina, como diz minha mãe. Mente vazia, oficina para o diabo trabalhar. E a mente minha era vazia, não tinha a palavra de Deus, não tinha o Espírito Santo. Então, mente vazia. Ela incentivava, eu vi que minha tia, irmãos, mesmo com 2 filhos, ela estudava, pegava, eu via ela com um caderno indo fazer curso, e hoje eu vejo ela colhendo os frutos do que ela, sabe, se esforçou para fazer. E aí, às vezes, de madrugada, ela posta foto dela estudando, aí eu fico olhando, aí ela foi na Bahia de moto. Aí eu pego no Face, eu falo até com os meus filhos, cara, eu fico maravilhada, admirando, torcendo, sabe, porque você vê a vitória da outra pessoa que você, sabe, conhece, o que você quer bem, te faz bem. Incrível, te faz bem. Você se sente bem. Parece uma injeção de ânimo, que é uma coisa que acontece, tipo assim, pô, se aconteceu com ela, vai acontecer comigo também, sabe? É uma coisa assim, que nasce dentro da gente, eu não sei explicar, né? E eu creio que pessoas que estavam
que deram os vasos, que emprestaram os vasos para aquela mulher, quando viram a restituição, quando viram ela vendendo azeite e ela abrindo o próprio negócio naquele momento de crise, estava um momento financeiro de crise, momento de crise, e ela pega, e eu creio que quem olhava de longe ficava só assim, rapaz, eu tenho participação naquela obra, que bênção ver essa mulher restituída. Que bênção ver essa casa de novo de pé. Que bênção ver essa mulher sorrindo de novo. Que bênção ver que os filhos estão com ela. Que bênção ver Deus. Eu fiz tão pouco. Eu ajudei tão pouco. O que eu ajudei? Tem um vaso vazio. E olha o que o vaso vazio se transformou na mão dessa mulher. E aí você começa a admirar. Tem pessoas, irmãos, que te ajudam e que vão te ajudar e que te ajudaram. E que quando olham pra você, elas ficam assim... Cara, eu não acredito que aquela coisa tão pequenininha que eu dei, que eu ajudei, fez isso tudo, sabe? Ela guardou, tipo, eu não sei, nunca mais eu vi a pessoa que me deu o... São histórias, né, irmão? A gente fez de histórias. A pessoa que me deu o empadão, o escondidinho de carne seca, eu nunca mais ouvi, mas eu fico imaginando eu olhar para ela, ou ela um dia me ver através do Face, ou ouvir uma pregação, falar, nossa, é aquela menina? É aquela menina que eu só dei para ela um prato de comida e ela é grata até hoje. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus faz na minha vida. E o que Deus ainda vai fazer. Porque... E se Ele não fizer também? Eu falei com o pastor, eu estou naquela fase, sabe? De apaixonada por Deus. De tal maneira que Ele... Eu sou grata a Ele só por eu existir, já tá bom. Eu sou grata a Ele por ter uma pequena participação nessa história. Sabe? Só em saber que eu tenho uma participaçãozinha em que tem alguém que eu evangelizei, que eu ministrei uma palavra e foi abençoada. Não só, irmãos, porque eu não prego mais só essas bênçãos materiais. Eu sei, eu fui pregar esses dias, até o irmão falou assim, o Diácono Hélio, falou, pastora, você deu uma palestra aqui. Aí eu falei, não é, porque antes eu pregava muito porque eu via os glória a Deus, eu via as pessoas falando, e aquilo também, sabe, dentro de mim também alimentava um certo ego, não vou mentir não, poxa, então tá todo mundo gostando, então tô indo no caminho certo. Porque a gente às vezes pensa assim, tá todo mundo gostando, então eu tô fazendo o que é certo. E quando eu tive um encontro real com Deus, eu aprendi, irmãos, que vai ter coisas que você vai fazer que é certo, e pessoas não vão gostar. Não vão gostar. Você vai fazer o que é certo e elas não vão gostar. Entendeu? Então, hoje eu já não... eu falo com o pastor, eu vou para um culto de libertação, de poder, eu sinto a glória, eu dou glória, eu sinto sabe, eu falo assim, Senhor, meu corpo é seu templo, enche, entra, faz o que o Senhor tiver que fazer, sabe, em mim, faz. E quando eu ministro, eu falo, Senhor, eu quero que a palavra que eu ministrar não só ganhe glória a Deus, não só faça pessoas sorrirem, se sentirem bem, mas que venha causar impacto, sabe? Aquele choque de realidade para que mudar, sabe? Que tem uma salvação. A palavra, ela, quando você tem um real encontro com a palavra, foi o que eu falei. Quando você prega, é muito fácil falar, Deus vai te dar vitória, né? E dar aqueles gritos de efeito, é muito fácil falar. Mas agora, olhar dentro do teu olho e falar assim, olha, você vai ter que esperar o tempo de Deus para tua vitória chegar. E vai ter vitória que você vai ter que esperar anos para receber. Vai ter semente que você plantou, que você não vai colher na hora. Eu sei, a gente quer colher na hora. Quando aquela mulher foi até o profeta, irmãos, ela estava vivendo uma crise financeira, a realidade dela era, meus filhos vão ser pegos, vão pegarem meus filhos.
Eu preciso de dinheiro agora, eu preciso de uma solução agora, para já. E o profeta fala, não vai ser agora. Não. Ainda tem mais uma etapa de humilhação. Ainda tem mais um processo. E são esses processos que você tem que estar fortalecido em Deus. Que você tem que pedir graça a Deus, força a Deus, sabe? Sabedoria de Deus. Para que você passe por mais um processo, sabe? Sem murmurar, porque quanto mais você conhece a história da voltinha, né? Quanto mais você murmura, mais voltinha você dá. Não quer dar voltinha? Não questiona o profeta. Não quer dar voltinha? Não questione o profeta, obedeçam. Não quer dar voltinha? Não questione Deus. Não questione a palavra, obedeça a palavra. E aí você vai parar de dar voltinha. Aí Deus vai te dar, no meio daquela turbulência toda, eu e o pastor vivendo aquela crise miserável. O pastor começou a fazer doce. Começou a fazer doce, começou a fazer doce. Daqui a pouco ele começou a fazer cuscuz. Irmãos, eu engordei tanto, tanto. Minha cintura de 38 foi para 46. Engordei tanto. Eu comia cuscuz no almoço, comia cuscuz no jantar, era cuscuz com café. E era cuscuz, irmão. Eu falo, esse corpinho que eu tenho hoje foi o cuscuz, cara. Porque era só cuscuz. Eu já gostava. E grávida de Cássia, então eu comia muito. E aí, sabe? Aí o pastor me dava tudo pra eu, era cobaia dele, eu e as crianças. Aí quando eu comia, não tá boa, não tá. Então a gente comia muito doce, comendo. Irmãos, hoje, no meio daquela crise, eu não lembro o ano agora, de 2002, 2001, no meio daquela crise de 2000 que a gente estava vivendo, ele se tornou um profissional de doce. Hoje ele é um doceiro de mão cheia. Ele faz cocada, pé de moleque, cocada de maracujá, abóbora, abacaxi, de passas, né? De limão. Olha, ele faz o cuscuz uma delícia, né? Que graças a Deus a gente vamos trabalhar fora, em outros lugares, vamos para Quissamã, Macaé, muitos lugares ele vendendo esse doce dele. E todos os lugares para a glória de Deus, todos elogiam. Todos comem e gostam. Então, no momento que a gente pensou que, sabe, o nosso chão estava se abrindo mais ainda, foi no momento que Deus deu a sabedoria, que era um momento de crise, um momento que ele teria que começar para ele mesmo. E ele começou a trabalhar para ele mesmo. E hoje, graças a Deus, primeiramente a Deus, e depois aos doces que ele vende, aos doces que ele faz. Hoje mesmo ele fez, aí sobe aquele cheiro, os vizinhos meus, você até sabe quando ele tá fazendo cocada, a cocada queimada, sobe aquele cheiro, o pé de moleque sobe aquele cheiro, o quebra-queixo tem um cheiro, sabe? A cocada branca tem um cheiro, o leite condensado tem um cheiro, e ele faz aqueles doces, irmãos. E eu falo com ele, eu falei, meu filho, Deus te deu um dom, além de pregar a palavra, ser um grande homem de Deus, Deus te deu um dom de fazer um doce, fazer uma comida, sabe? E coisas que você nunca esperava. E ele largou a profissão dele, que ele era porteiro, né, na carteira, registrado, deixou sua profissão, já foi porteiro de síndico, ali no edifício, se não me engano, no edifício Salete, próximo ali que ele trabalhou, no Ipiranga, e de shopping também, no cinema, largou tudo e começou seu próprio negócio, né? Começou seu próprio negócio vendendo doce. Depois eu inventei de ser camelô, ele entrou comigo, né? Mas camelô não deu pra ele. O negócio dele é doce, irmãos. Ele gosta de cozinha, ele gosta de estar fazendo doce. Ele, tipo assim, com doce ele é bem perfeccionista. Ele gosta das cocadas do mesmo tamanho, do pé de moleque. O amendoim tem que ser assim, tal. O açúcar, ele escolhe o açúcar, sabe? Assim, com todo cuidado. E eu vejo que no momento de crise, Deus nos abençoou. Mas foi necessário o quê? A gente obedecer a palavra de Deus, obedecer a direção de Deus. A gente era novos convertidos, mas começamos a ouvir o que Deus estava falando. E Deus falava com ele, faz isso, meu filho. E ele fazia. Deus falou para ele, sai, deu um momento, não está dando mais. Ou ele abriu o próprio negócio, ou nós voltaríamos para o Rio. Deus não queria mais a gente lá no Rio. Deus tem uma promessa aqui, nessa cidade aqui de Campos. Né? Eu falo, minha cidade, meu amor, Deus tem uma promessa comigo aqui ainda.
Hoje eu falei com ele, ele disse, amor, o que quer que a gente vai embora de Campos? Eu falei com ele, amor, pensa bem, né? Não vamos desobedecer a Deus. Eu não tenho medo, eu tenho medo é de Deus. Não é de mais nada. Porque eu tenho coragem de ir com você para qualquer lugar. A mesma coragem que eu tinha com 17 anos de largar tudo e de te seguir, eu tenho agora com 36. Só que agora tem um porém. Agora eu tenho um temor a Deus. Antes eu não tinha temor a Deus. Antes eu não tinha temor a nada. Agora eu tenho temor a Deus. Eu amo você, mas tenho temor a Deus. Não que ele não tenha, mas você está conseguindo entender o meu posicionamento? De não falar para ele assim, para ele sempre sim, sempre. Agora é diferente. Agora o meu posicionamento é outro. Amém? Então, não foi nada do que eu projetei, mas o que eu quero deixar para você, com essas simples palavras, que como Deus fez na minha vida, Deus faça na sua. Que no momento de mais crise que você estiver vivendo, não se desespera. H se desesperou, é normal. Porque você perder o chão, você perder uma estabilidade, você perder um estilo, um padrão. É tipo assim, quando você já está acostumado a viver na miséria, você né, tá acostumou. Então, para você tanto faz ter ou não ter, você já está acostumado a vender o almoço ou guardar o almoço para comer na janta, está acostumado a ter só uma refeição. Você já está acostumado. Mas para quem não estava acostumado, ou não está acostumado, às vezes ficar sem uma refeição é horrível. É horrível. Às vezes você que já está acostumado, teu estômago dói, e você fala para ele não, porque quem manda não é você, né? Quem manda é o que está ao nosso redor e não tem. E ele ouve e fica se aquieta, quieta aí, estômago. Mas para quem não está acostumado, fica desesperado mesmo. E às vezes age sem pensar, como H agiu. Mas para quem tem Deus e conhece as histórias de Deus, como a esposa do servo de profeta conhecia, ela falou assim, meus filhos, ainda tem uma solução. Ainda que nós não temos nada na nossa visão, ainda tem uma solução. É isso que eu quero falar para você. Ainda tem uma solução. Deus, ele é a solução. Mas como isso, pastor? Deus vai jogar um dinheiro na minha cabeça? Não. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia. Você tem um dom. Você tem um dom. Para cada um, Deus deu um dom. Você tem um dom. Eu não sei qual é o teu dom, mas você tem um dom. E no momento de maior crise, ele vai ter que aflorar. Ele vai ter que sair. E Deus vai te mostrar ele. Meu filho, faz isso. E faça. Confiando em Deus. Confiando em Deus. Porque se Deus bradar no teu coração, irmãos, se Deus bradar no teu coração, não tem ninguém que faça você ser derrotado. Não tem ninguém que faça você perder o que Deus colocou dentro de você. Tem outros cocadeiros aí em Campos? Tem. Tem outros doceiros? Tem. Claro que tem. Mas igual, com o mesmo sabor, não tem. Porque Deus deu ao pastor aquilo ali. Deus deu, sabe? Deus deu para ele. Então, essa palavra que eu coloco no teu coração, essa palavra que eu deixo para você, amém? No momento de crise, maior crise, Deus vai te dar uma estratégia. E obedeça, não questione. Porque se aquela mulher, por uma insanidade, por maior crise que ela está vivendo, ela questionasse o profeta, ela ainda estaria vivendo a mesma situação. Então não questione, somente obedeça. E Deus vai mudar a tua história. Amém? Quero mandar um beijo aqui pra minha mãe linda, tá bom? Minha mãe hoje de manhã cedinho, irmão, minha mãe me ligou. E minha mãe é uma benção, né? Me deu um montão de palavras de ânimo. Minha filha, irmãos, é incrível. Até minha mãe sente saudade das lives, né? Dos vídeos ao vivo, eu não sei falar esse negócio, não. Tem minha mãe, mas eu falei, mãe, calma. Mas aí todo mundo fica, pastora, mas Deus está entrando em providência. Deus já me deu uma estratégia. E eu creio que ela vai se cumprir, amém? E pode ter certeza, no meio do deserto, como foi com H, Deus vai te dar uma estratégia. Você vai falar assim, é uma visão?
Não. Deus vai te dar uma estratégia no meio do deserto. No meio dessa situação, Deus vai te dar uma estratégia que vai te ajudar. E obedeça, sabe? Deus vai te dar. Obedeça, que as coisas você vai conseguir colocar no lugar. Sabe? A Bíblia nos relata vários momentos de pessoas que viveram uma crise financeira. A Bíblia relata isso, pessoas que viveram. Eu sei que a gente se sente envergonhado, humilhado, mas não se desespera, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não se desespera. Não entre em depressão, não se isola. Se você tiver pessoas para compartilhar, compartilha. Olha, eu tô passando por isso e tal. Se não tiver, vai até alguém que você crê que é homem de Deus, que você crê que é mulher de Deus. Peça oração. Não tenha vergonha, peça oração, peça ajuda. Porque aquela mulher ela falou assim, não, peraí, eu não vou deixar o barco afundar assim, não. Eu vou até o homem de Deus. E ela foi até o homem de Deus. E ela recebeu uma palavra profética. Ela recebeu além de uma palavra profética, ela recebeu uma orientação. Eu creio nisso. Se não tiver muito ao teu alcance, procura alguém, conte. Peça oração. Me ajuda. Eu creio que você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Me ajuda em oração. Para Deus me dar sabedoria como agir, como administrar, como sair dessa situação que está envergonhando a minha casa, a minha família. E Deus vai te dar. Porque em 2001, Deus deu. Eu falo a igreja, irmão. A igreja, eu sei que muitos abrem igrejas para ganhar dinheiro. Infelizmente, é a realidade do nosso Brasil, infelizmente. Eu tenho uma amiga que era dos Estados Unidos, eu vivo entrando em contato com ela, a gente conversando, ela fala com isso. Tem muitos pastores aí do Brasil que não podem nem botar o pé aqui nos Estados Unidos, porque envergonharam. Uma que venderam o CD virgem, sem nada dentro, só com a capa. Uma que pegaram, pediram ofertas extraordinárias, sabe? Ofertas que só Deus mesmo. Uma que eles inventam cada coisa, falam cada besteira. Porque vê a pessoa, porque lá ela falou pra mim, lá, pastor, aqui é normal as pessoas terem anel de ouro, criança, cordão de ouro, ouro. Ela falou que o ouro aqui é normal. O que no Brasil é uma coisa, aqui é normal, todo mundo, a criança já nasce com corrente de ouro, com cordão de ouro. Aqui é normal uma vida melhor, sabe? Quando o brasileiro, ela falou, chega aqui, eles ficam deslumbrados e começam a entregar coisas que nem existem para poder usurpar. E, infelizmente, tem muitos, eu conheço muitos. Eu até conversei com uma amiga minha ontem, falei, pô, tô triste, porque a pessoa falou para mim que tava abrindo uma igreja e o foco dela não era a alma, cara. E aí você ouve isso, rasga o teu coração. Porque o foco, irmão, tem que ser a alma. Quando Jesus falou assim, eu quebro esse templo, ele saiu com as raio quebrando tudo, eu quebro esse templo, eu destruo ele, e ele será construído. Ele estava falando dele. As pessoas estavam olhando para o templo, para o quadrado. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a visão de muitos ainda é o quadrado. Colocam mesmo pessoas descompromissadas, abrem essa igreja só por causa do dinheiro. E aí, quando a igreja não entra o dinheiro que ele esperava, ele vai lá e fecha a igreja. Ou então, ele começa a inventar, fazer da igreja, em vez de ser a prioridade uma palavra, a alma, salvação, a prioridade é dinheiro, infelizmente. Mas eu creio que Deus tem ainda os seus remanescentes, né? Eu creio que Deus ainda tem pessoas que pessoas separadas, que não olham isso. Eu e o pastor o pastor Eric fala assim, a gente foi muito inocente, porque tantas pessoas que chegaram até a gente, e graças a Deus, irmãos, graças a Deus eu peço e oro e me ajuda sempre a oração. Senhor, não deixe que nunca o dinheiro, nunca nada me tire do foco que é a alma. Não deixe que eu olhe para a igreja como um recurso para mim ficar rica ou andar de carrão, não. Pastor, vamos arrumar um outro meio. Vamos trabalhar, vamos vender nosso doce, vamos fazer o que for. Mas a prioridade nossa é a alma. E graças a Deus, Deus tem olhado para isso e tem nos abençoado assim. E Deus vai te abençoar também. Amém? Deus vai aflorar o dom que é em você. Eu não sei qual dom você tem. Né? Tem uns que tem o dom. Eu não sabia o meu dom até um dia eu descobri. Né? Deus usou uma serva do Senhor e falou o meu dom. Eu não posso falar aí.
né? Mas é o meu dom, eu não sei cozinhar, né? Lavar também não. Porque, como eu falei, desde nova, máquina, essas coisas. Mas, irmãos, Deus me abençoou, me deu o dom e eu amo esse dom. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma tarde abençoada. Eu venho que também, eu vou aproveitar. Eu já vou finalizar, porque eu vou me arrumar para ir para a igreja. E hoje eu tô com os irmãos para me estar pegando, né? E o pregador também, né? Que o pregador vai vir de São Fidélis. Então eu vou estar convidando você para estar conosco hoje. Começa a campanha. Os irmãos sabem que eu amo campanha. Amo mesmo. Quem não ama, o problema é teu. Cada um com seu individual, amém? Eu amo porque eu amo campanha. Eu tenho... É igual você fala não pro filho. Quando eu falo não pro meu filho, eu falo ele o não e o motivo do não. Quando eu falo sim e o motivo do sim. Entendeu? Eles falam até que eu falo pra caramba. Mamãe fala muito. Porque eu falo tudo, eu explico por quê. Porque sim e por que não. Entendeu? Porque desde pequeno eles ficavam. Mãe, por quê? Porque eu acabei já vendo tudo certinho. Né? Eu gosto de campanha porque a campanha ela estimula. A gente fala assim, crente, tem aqueles ignorantes, sabe? Assim, oh meu Deus. Porque tem crente que só movido em campanha. Pô, pelo amor de Deus, que seja movido, mas que se mova. Né? Não tem pessoa que é só movida a cachaça, só movida a pó, só movida a droga? O que tem se o irmão é movido a campanha? Como eu. Eu gosto de campanha. Eu gosto porque a campanha me estimula a jejuar, me estimula a ler a Bíblia, me estimula a renunciar, me estimula a sair muitas das vezes de televisão, de jogos, de todas as coisas que eu gosto de fazer. E aí não, a prioridade está na campanha. Então, isso pra mim faz bem. Se não faz bem pra você, um particular de cada um, amém? Cada um, né? O importante é o estímulo e qual a finalidade. A finalidade é buscar a Deus. Se a campanha for pra finalidade de dinheiro, eu sou contra. Essas campanhas aí loucas aí, que você vai ter que pagar R$1.000 num copinho d'água, R$1.000 na chavezinha, né? E R$1.000 não sei o que, R$1.000. Não sou contra isso. Qualquer campanha que você tem que dar alguma coisa. A campanha é pra você buscar a Deus. E acabou. Para buscar a Deus. Amém? Não, mas porque para entrar na campanha, o envelope de tanto, de 50, de 100, aí vai, igual aquele negócio me fala que é, que vai para esse leilão, igual leilão, né? Não, de 50, de 100, de 10, de 20, aí vai, até chegar no mais pobrinho. Isso só conta. Agora a campanha para você buscar a Deus, nossa, que busque, que faça campanha mais, 7, 14, 40, 50, que busque a Deus. Amém? Então eu vou convidar você para estar conosco na campanha, começa hoje. Vai estar vindo pregar o pastor Henrique de São Fidélis, pastor Henrique que é casado com a levita Sara Vivarini, amém? Que vai estar conosco hoje, o pastor Henrique e a levita missionária Sara Vivarini, no louvor e ele na pregação, amém? Vamos estar abrindo a campanha hoje, tá bom? A campanha Quebra Tudo Deus. Vai ser 3 sexta-feira, 3, a primeira sexta-feira dia 17, a segunda sexta-feira dia 24 e a terceira dia 31 de agosto, amém? Vamos fechar no dia 31 de agosto, vai ser tremendo, vai ser tremendo. Eu creio que Deus vai quebrar tudo para te dar vitória, amém? Deus já me deu uma palavra forte, mas eu não sou pregadora, amém, irmãos? Deus já me deu uma palavra forte, mas tá com pregador, tá com mensageiro, porque todos eles aqui que foram escalados, as irmãs da consagração, estão em jejum, em oração, né, até o término do culto. O negócio é forte, irmão. Quando a gente entra na guerra, tem que entrar mesmo. E eu, graças a Deus, não entro sozinha. Eu tenho as mulheres de Deus por trás da minha vida, que elas pagam preço mesmo. Graças a louvado seja o nome do Senhor, né? É pouquinha, mas me ajuda mesmo. São guerreiras, para me aguentar são guerreiras. Então, tá aí essas 3 irmãs que vão ficar até meia-noite, juntamente eu também, até meia-noite sem nada, só na água, para Deus operar um milagre mesmo. Estamos sacrificando a nossa carne, a nossa vida em prol dessa campanha, porque eu quero ver, eu preciso ver Deus quebrar mesmo toda a maldição, toda a obra de macumbaria, toda amarração do inferno ser quebrada no nome de Jesus. Eu creio num Deus que quebra tudo para te dar vitória. Deus me dá uma palavra, mas não posso falar porque eu não sou pregador. Amém? Então, o pastor Henrique hoje, 7h30 da noite, vai estar conosco, né? Pregando a palavra. A campanha é Quebra Tudo Deus. Pastora, base bíblica. Eu falei para ele assim, meu amado, aonde Deus você mandar passear na Bíblia? Porque a pior coisa que tem pregador. Eu sou pregador, eu sei como é. Né? A pessoa fala assim, você tem que pregar dentro daquilo ali. Eu prego por respeito, ética, educação, aprendi, né? A gente vai. Mas às vezes Deus te dá uma palavra que tá fora daquele contexto que ele te deu. É igual eu falei com você. Olha a palavra que eu separei. 1 Samuel 25. E eu não falei. E aí?
Porque Deus não quis. Eu preparei, eu orei, eu estudei, eu li, eu meditei. Aí Deus dava aqueles estalos na minha mente, né? Do Espírito Santo. E não foi o que eu preparei. Entendeu? Então, eu não vou entrar, não falei com um pregador. Pastor Henrique vai estar dia 17, hoje, 7h30 lá na igreja. Evangelista Júnior Duarte, Trovão. Evangelista Júnior Duarte, Trovão. Vai estar dia 24, né? Vai estar dia 24. Não conheço pessoalmente, sim, de contato. Vi ele uma vez só, né? Mas senti a presença de Deus na vida desse homem. Conheci ele através do pastor Marcão, perguntei pro pastor Marcão, posso chamar? É homem de Deus? Pastor Marcão pode, né? Porque, irmão, a gente hoje tem que estar vendo o histórico do camarada, né? Não adianta revelar CPF, eu quero ver teu caráter, tua integridade, sua conduta. Isso pra mim é o que mais importa, amém? Eu sou esse tipo de crente, daquele a moda antiga, crente de Bereia, que ali ia você falava e ia lá conferir se estava realmente o que escrito no que você estava falando. Então não adianta o camarada vir pular, rodar, entregar, se eu ver que ele é espancador, que é homossexual, que vive uma vida de prostituição, que é lésbico, que vive uma vida adulterada, que separou da mulher, tá abrindo mais de 10 igrejas cada dia com uma mulher, a irmã, que cada dia tá com um homem, tem a cara de pau, irmão. Tem a cara de pau de botar a foto no perfil, mudar a foto do perfil do homem com o homem casado ainda. Olha, é muita cara, é muita coragem, muita falta de temor, mas vamos voltar aqui. Ei, vamos voltar. Ó, Evangelista Duarte Júnior, Trovão, dia 24. E o pastor Carlos Júnior, que era evangelista Carlos Júnior, agora é pastor Carlos Júnior, que é pastor da nossa irmã Margarete. Eu fui lá na igreja dele, Bálsamo da Cura, né? Fui lá, uma benção, conheci o pastor, também guerreiro também, com a sua esposa. Então, assim, a gente se identifica, guerreiro com guerreiro se identifica. Né? Então você vai estar dia 31 fechando a campanha, tá bom? O endereço vai ser na Penha Vila Menezes, tá bom? Ah, pastora, onde é? Muita gente não conhece Penha Vila Menezes. Seu outro conhece Penha Estância. Fala Menezes, não conhece. Mas a partir de hoje você vai conhecer. Penha Vila Menezes, em Campo dos Goitacazes. Penha Vila Menezes. É antes de Fazendinha. Olha que incrível, irmãos. É Deus quando separa, é tremendo, né? O povo conhece Penha, aí vem Estância. Parou. Aí agora tem as casinhas da Penha, o povo conhece. Aí tem um pedaço que é Manhães e Menezes. Aí vem Fazendinha. O povo, olha só como é que, sério mesmo isso. O povo vem Penha, Estância, as casinhas. Pum, Fazendinha. É como se Manhães e Menezes não existisse. Tanto é que não tem saneamento básico, não tem esgoto e não tem encanada. Mas isso aí vai pro meu outro desabafo que eu vou filmar lá pra ver se aproveitar essa época aí eles fazem alguma coisa pelo nosso bairro. Mas Penha Vila Menezes fica antes de Fazendinha. Entendeu? Logo depois da Penha. Passou a igreja católica na Penha, você vai direto, vai. Quando você chegar num lado que não tem casa. Deixa eu ver aqui. Pera aí, irmão. Porque às vezes, mesmo a gente, né, sabendo, a gente esquece. Tá, seu lado esquerdo. Seu lado esquerdo não tem mais casa. Só tem casa no lado direito. Você vai ver que chegou perto da igreja. Amém? Então tá aí o convite para você estar conosco. Ou no dia hoje, tá bom? Hoje, se você não tiver compromisso com sua igreja, hoje, pastor, não tem compromisso com a minha igreja? Claro que você tem. Ou o pastor tá lá como um palhaço enfeite, você tem compromisso. Se você faz parte de uma igreja, eu falei terça-feira lá em Tocos. Se você não quer ser pastoreado, não vá pra igreja nenhuma. Fique aí da sua maneira. Aí você é você e Deus. Desde o momento que você tem um pastor, já não é mais você e Deus. É você, Deus e o pastor. Entendeu? Você pegou, né? Ou é você, ou é Deus e o pastor e você, mas eu sei que entra uma terceira pessoa na sua vida, você querendo ou não, tá bom? Então, tá aí o endereço. Penha, Vila Menezes, antes de Fazendinha. Passou a igreja católica, vai. Quando chegar, passou a igreja católica, passa a igreja da Curva, depois da igreja adventista, pronto. Porque não tem quem não conhece a igreja adventista, é a única igreja adventista que tem no Vila Menezes, né? Do que tem no Vila Menezes. Então, passou a igreja adventista, você vai ver logo ali, beirando o asfalto, não entra em lugar nenhum. Você não tem que perder por quê? Você saiu da 28 de março, entrou pra Penha, você vai direto, beirando o asfalto. Vai direto. Enquanto você não vê arrebatando alma, você vai ver lá, arrebatando alma, vai ver um povo diferente, dando glória a Deus, aleluia. É ali, no nome de Jesus, tá bom? Eu aguardo vocês hoje,
lá, 7h30 da noite, tem aquele grande culto de libertação. Deus vai quebrar tudo para nos dar vitória. Sai da frente Satanás, sai da frente o cão, a coxa, o filhotinho, porque nós voltamos e voltamos com porção dobrada. Amém? Tem gente que peca e fala que voltou com porção dobrada, né? Só o sangue do cordeiro. Né? Já ouvi isso, irmão. Eu ouvi. Mas não, nós voltamos com porção dobrada porque estamos buscando e buscando a Deus. Amém? Então, aguardo você hoje. Pegou o endereço? Falei muito rápido. A irmã Alessandra, lá do Jardim Carioca, ela fala, pai, toda se fala muito rápido. Vou te dar o endereço de novo, devagarzinho. Penha, Vila Menezes. Pegou? Anota aí, Penha, Vila Menezes. Se não der pra você vir dia 20, dia 17 hoje, dá pra você vir no dia 24 ou no dia 31. Penha, Vila Menezes, beirando o asfalto, antes de Fazendinha. Antes de Fazendinha. De repente você já foi no... Ai, tem como é que fala? Acampamento da CMA. É antes do acampamento da CMA. Entendeu? Que é em Fazendinha. Entendeu? Então, é antes do acampamento da CMA ali. Tem a igreja Arrebatando Alma, beirando o asfalto no Vila Menezes. Hoje, 7h30 da noite, começa o culto, fogo na cara do cão. E vai ser forte. Deus vai quebrar tudo para te dar vitória. Com a palavra, o pastor Henrique, né? E também a nossa irmã Lu Louvor vai estar a levita Sara Vivarini, né? No nome de Jesus. Também vai estar conosco também a Sueli também, da igreja do pastor Abel Costa. E o Ministério Pra Te Adorar, que é da igreja local, tá bom? Eu vou terminando por aqui porque eu já tô atrasada, tá bom? Eu tenho que correr agora, me arrumar para poder ir pro culto dando glória a Deus e aleluia, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Tá aí o convite aí. Se você quiser compartilhar esse vídeo, compartilha, tá bom? Fica no seu critério. Pastor, eu não quero compartilhar, não compartilha. Eu vou compartilhar e vou te marcar. Beijo a todos, fiquem na paz do Senhor. E não se desespere, no meio dessa adversidade, Deus vai te dar uma estratégia que vai mudar o quadro da tua história, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. E tem pessoas que Deus vai levantar para te ajudar, ainda que para ela seja insignificante, como foi para aqueles que emprestaram vaso, mas para quem recebeu ajuda, foi algo transformador, amém? E eu sei o que eu tô falando. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.